Bom dia, primeiro ano. Hoje nós estamos aqui para dar continuidade ao nosso trabalho com o classicismo em Portugal. Então, um dos autores que nós não podemos deixar de trabalhar nem de visualizar as suas produções é o Luís de Camões. Então, o Luís de Camões ele produziu tanto a poesia lírica quanto a poesia épica. Então, nós vamos conhecer um pouquinho sobre esse escritor tão importante para Portugal. Então, pessoal, aqui nós temos uma imagem, né? A imagem dele, a imagem que é mais conhecida dele nos livros e tudo que vocês forem fazer uma pesquisa, por exemplo, vocês encontrarão. E nós temos algumas características que são bem importantes da obra dele, que são relacionadas ao que ele fez. Então, pessoal, o que eu tenho que colocar para vocês em relação a ele é que ele fez o quê? Ele representou a mentalidade que caracterizou o período renascentista português. Então, essa mentalidade, ela foi bastante importante. Por quê? Porque ele foi uma pessoa que foi criado em meio à sofisticação da corte de Portugal. E isso acabou trazendo um benefício para ele. Por quê? Porque ele tinha condição financeira, então ele viajou pelo mundo e ele participou do projeto português de expansão do império. Então isso foi de grande valia porque ele acabou tendo contato com pessoas de outros lugares da Europa e ele acabou aprendendo novas estruturas, novas formas de produzir a sua poesia. Então, quando nós falamos que ele reinventou a poesia épica, foi exatamente isso que ele fez. Por quê? Porque ele buscou ritmos do passado e formas do presente, e ele também modulou a língua portuguesa. Então, ele fez algo novo, ele fez algo diferente. Ele experimentou novas formas de produção poética e isso acabou dando esse nome para ele, de um dos maiores poetas da língua portuguesa que nós conhecemos hoje. Gente, existe uma infinidade de poesias do Luís de Camões que vocês vão poder ter o privilégio de conhecer, tá? Então, nós vamos ver algumas hoje, vamos ver também na nossa aula pelo Meet, que vão ter alguns exercícios ali na apostila que vocês vão poder entrar em contato com essa escrita desse autor tão importante para Portugal e também para nós, né? Então, ele acabou utilizando nas suas poesias a chamada medida velha. O que é essa medida velha? São versos com 7 e 5 sílabas poéticas. Lembram, gente, quando nós trabalhamos com a escansão, que a gente fazia lá a contagem de sílabas poéticas, que você tem que contar até a última sílaba forte, que você junta quando tem uma palavra que termina em vogal e outra que começa com outra vogal. Então, ele acabou utilizando essa medida. Então, lembrando também que o nome que nós podemos dar para um verso de 5 sílabas, ele também pode ser, além de verso pentassílabo, ele pode ser uma redondilha menor. E o de 7, que pode ser o redondilha maior. Tá? E ele também, dentro do poema Os Lusíadas, ele usou a 9. Então vejam, gente, como ele foi inteligente nessa parte. Ele usou a medida velha, porque as pessoas ainda traziam os resquícios do trovadorismo, né? Por quê? Porque esse vínculo com a melodia das canções, ela acabava persistindo ainda nas camadas populares, mas ela na poesia palaciana ela já estava diferenciada, né? Como a gente viu que já era mais complexo, mais complexa a produção dos poemas. Então, o que aconteceu? Como o Camões ele circulava tanto nos espaços públicos quanto na parte do palácio, ele acabou trazendo essa sensação de leveza nos poemas dele. Então, ele acabou utilizando temas habituais também para a produção dos seus poemas, como o amor, como a separação, como a saudade, como a beleza da figura da amada. Então, tudo isso, gente, são características que ele encontrou tanto na rua, né, no ambiente cortesão, no palácio, no ambiente cortesão, tanto e nas ruas também. Então, isso foi bastante importante. Tá? Aí, o que nós temos de importante também, gente?
a concepção da mulher amada. Então, para ele, a mulher amada ainda era uma figura idealizada, como nós vimos lá no trovadorismo. Lembram, pessoal, das cantigas de amor, onde a mulher ela era tão valorizada que ela acabava despertando no homem um amor platônico, né? Então aqui nós ainda temos a figura da mulher idealizada, mas é uma mulher mais palpável, é uma mulher atingível, né? Diferente do que nós vimos lá no trovadorismo. Então, gente, a poesia dele, ela simbolizava o quê? Os valores do classicismo renascentista, tá? Quais eram esses valores? Eles queriam compreender a realidade, mas, além de compreender, eles queriam racionalizar a realidade. O que significa isso? Fazer valer a razão, né? Não a emoção. Claro, a emoção também, mas como nesse momento eles estavam vivendo o momento do antropocentrismo, que era o homem como centro do universo, então eles usavam da razão para explicar todos os acontecimentos. Também, como características, nós temos a efemeridade da existência, ou seja, a passagem da existência. A vida, ela é tão rápida, ela passa tão rápido, então que as pessoas possuem essa inconstância dos sentimentos, elas não têm um sentimento definido, ora ama, né, ora não ama, ora odeia. Então, essa passagem da existência, a passagem da vida, que é algo muito rápido, acaba trazendo essa ideia dessa inconstância dos sentimentos, tá? Então, isso a gente pode encontrar nos poemas dele. E para exemplificar essas características, né, eu trouxe para vocês esse poema que vocês encontram lá na página 20 da apostila de vocês, e é um poema que faz parte dessa parte da poesia lírica, né? Então, nós temos ali um jogo de palavras, nós temos oposição de ideias, quando há essa descrição da angélica figura, que seria o eu lírico do poema. Também fala sobre as contradições do amor. Podemos ver, gente, que a construção de rimas ela é bem organizada, e temos também versos ali escritos decassílabos, né, que é a medida nova que eles chamam. Então vejam lá, gente, acompanhem a leitura, tá? Ou leiam lá vocês também, né, dando uma entonação ali para vocês colocarem. Então, presença bela, angélica figura, em quem, quanto o céu tinha, nos tem dado, gesto alegre de rosas semeado, entre as quais se está rindo a fermosura. Olhos onde tem feito tal mistura, em cristal branco e preto marchetado, que vemos já no verde delicado, não esperança, mas inveja escura. Brandura, aviso e graça, que aumentando a natural beleza, com desprezo, com que, mais desprezada, mais se aumenta. São as prisões de um coração, que preso, seu mal ao som dos ferros vai cantando, como faz a sereia na tormenta. Então, gente, nós temos ali, né, essas palavrinhas que estão escritas com outra cor, são palavras que fazem parte um pouquinho ainda do português arcaico, então, né, a gente não tem ainda uma tradução específica ali para o nosso português de hoje. Então, a primeira palavra, ó, fermosura, é formosura. Daí, marchetado, esmaltado, adornado. Brandura quer dizer suave. Graça, beleza. Né? Tormenta, tempestade. E efemeridade, tudo aquilo que é passageiro, que é transitório, tá? Então, gente, nesse poema, né, eu posso observar o quê? O sentimento amoroso. A mulher amada é uma figura idealizada, né? Angélica vem da palavra anjo, né? Vem da palavra dessa ideia que ele tinha de valorizar a mulher, né? Então, isso é bem comum acontecer com Luís de Camões na sua lírica. Aí, gente, nós temos a épica camoniana. De acordo com a épica camoniana, nós temos um nome,
que é Os Lusíadas. Então, gente, falou em Os Lusíadas, automaticamente lembraremos de Luís Vaz de Camões. Então, essa obra foi escrita em 1572, tá? E ela é uma parcela épica da poesia camoniana. Então, quando nós estudamos lá que a literatura ela é dividida em gênero épico, lírico e dramático, né? O épico é uma aventura, é a história de um herói e tudo mais. Então aqui o que o Luís de Camões fez? Ele pegou a ideia de uma produção de um texto épico e ele trouxe a história do povo português. Então vejam, gente, essa história ela vai ser a história do povo português narrada pelo Luís de Camões. Ela é maravilhosa, gente. Vocês vão perceber como que a gente consegue organizar, como que é essa produção, essa organização, né? E assim, fala sobre fatos heróicos do passado. Claro que tem fatos reais? Tem, mas tem fatos também que não são reais, são fictícios. Tem também a presença de musas, tem a presença de mitos, né? Então, tudo isso a gente consegue observar nessa obra, tá? Então, gente, ele tem 10 cantos. Vejam, isso aqui é importante vocês saberem, ó, 10 cantos, cada canto, no total, são 1.102 estrofes e 8.816 versos. Vejam, gente, quanto trabalho o Luís de Camões teve. Por quê? Porque ele fez organizada sempre em oitava rima. O que é essa oitava rima? 8 versos com este esqueminha aqui. Todas as estrofes tinham esse esquema. A, B, A, B, A, B, C, C. Todos. Então vejam, gente, é uma obra única. Aonde que você vai achar uma obra que traga essa riqueza de produção, né? E assim, basicamente, né, ela é uma epopeia, que é uma história de feitos heróicos de um povo, no caso esse povo português. E assim, gente, tem vários episódios importantes, mas tem 3 deles que são episódios que merecem destaque, porque eles são os mais conhecidos, que são a Inês de Castro, o episódio da Inês de Castro, o velho do Restelo e o Gigante Adamastor. Eu vou colocar para vocês agora um videozinho para vocês conhecerem um pouco mais sobre essa história e para fixar um pouquinho mais essa parte que eu falei para vocês sobre a obra. A obra Os Lusíadas é da autoria do poeta Luís de Camões e foi publicada em 1572. O seu tema principal é a viagem de descoberta do caminho marítimo para a Índia de Vasco da Gama. Esta obra pertence ao género literário da epopeia, isto é, um poema narrativo longo, em verso, em que se exaltam feitos gloriosos de um herói individual ou coletivo, no caso dos Lusíadas. Para compreendermos esta obra, é fundamental percebermos a sua estrutura. Consideremos, em primeiro lugar, a sua estrutura externa. O poema está dividido em 10 cantos, num total de 1.102 estâncias. Estas são constituídas por 8 versos, isto é, oitavas. Os versos são decassilábicos, 10 sílabas métricas, e heróicos, acentuados na sexta e na 10ª sílabas métricas. O esquema rimático é sempre A, B, A, B, A, B, C, C. Rima cruzada nos 6 primeiros versos e emparelhada nos 2 últimos. Quanto à estrutura interna, os Lusíadas são compostos por 4 partes. Em primeiro lugar, temos a proposição que abrange as estâncias 1 a 3 do canto primeiro. Nesta parte, o poeta apresenta o assunto da obra. De seguida, temos a invocação, que corresponde às estâncias 4 e 5 do canto primeiro. O poeta pede inspiração às Tágides, ninfas do Tejo, para escrever a sua obra. Depois surge a dedicatória nas estâncias 6 a 18 do canto primeiro. Camões dedica a sua obra ao rei Dom Sebastião. Por último, temos a narração,
desde a estância 19 do canto primeiro até ao fim. É a parte em que é contada a viagem de Vasco da Gama até à Índia. A narração é considerada in media res, dado que começa a meio da viagem com os portugueses perto de Moçambique. Dentro da narração existem 4 planos distintos, mas sem quebrar a unidade de ação: o plano da viagem, o plano da história de Portugal, o plano da mitologia e o plano das reflexões do poeta. O plano da viagem é o fio condutor da obra, focando sobretudo a descoberta do caminho marítimo para a Índia. O plano da história de Portugal é encaixado no plano da viagem, referindo vários episódios históricos. O plano da mitologia revela a intervenção dos deuses do Olimpo no destino dos portugueses, atribui beleza e dinâmica à narração. Quanto ao plano das reflexões do poeta, surge quase sempre no final de cada canto da obra, dando a conhecer comentários críticos do poeta em relação à sociedade de sua época, num certo tom didático. Então, gente, vocês puderam perceber um pouquinho a parte da estrutura. Eu escolhi colocar alguém falando em português de Portugal para que vocês pudessem sentir, né, a importância que o povo português dá para essa obra. Então, assim, gente, ela fala sobre essa história do povo português, né, narrada de uma forma épica, de uma forma bonita, de uma forma poética. Né? Então, essa parte é bem importante para vocês conhecerem um pouquinho, tá, pessoal? Então, qual é a importância dos Lusíadas para a literatura? Por que os Lusíadas é uma obra que é tão importante? Por quê, gente? Porque ela foi capaz de documentar o modo literário e a grandeza. Que tipo de grandeza? A grandeza da conquista marítima de Vasco da Gama. E além disso, nós temos o que também, gente? A história do povo português. Então, o povo português aqui, ele é tratado como um herói e é um herói coletivo na obra. Então, nós temos quem que é o personagem principal da obra? É o povo português, né? Então, outro ponto importante é o quê? É como nessa obra os aspectos que fazem parte da obra, eles são tratados. Então, a religião católica, né, que se mistura a elementos da cultura greco-romana, como os deuses, as musas, como eu já falei para vocês, que trazem traços comuns ao Renascimento português, tá? Então, a gente consegue observar ali na obra alguns traços que são comuns dessa parte do Renascimento português. Certo? Como, por exemplo, a obra que vocês viram Dante Alighieri, né, a Divina Comédia, que eu passei um videozinho para vocês nas aulas anteriores, tá? Gente, aqui nós temos um mapa, né? Eu achei interessante esse mapa aqui, para vocês conhecerem um pouquinho. Então, vejam, eles partiram desse ponto aqui, ó, tá? Desse ponto que tá em vermelhinho aqui. Né? E eles andaram por todo este espaço até chegar no último canto lá, que é em Calicut, nas Índias. Quando eles chegaram nesse ponto, apareceu o episódio do gigante Adamastor, que fez o quê? Que acaba personificando a passagem da frota dos portugueses pelo Cabo das Tormentas. Por quê? Porque esse gigante, ele está representando a força e a coragem dos portugueses, que eles são capazes de vencer desafios, especialmente os desafios marítimos, para alcançar a sua glória, tá? Então, é a rota do Vasco da Gama, né? A rota que ele fez para chegar até onde ele queria, que era nas Índias, certo? Achei bem interessante esse mapa, por isso que eu trouxe para vocês conhecerem um pouquinho. Gente, o episódio, na verdade são 3 episódios, né? O Gigante Adamastor, Inês de Castro e o Velho do Restelo. Esse episódio é o que mais me chamou a atenção quando eu li a obra. Então, é o episódio da Inês de Castro. Gente, é maravilhoso. É uma história de amor, né? Uma história de amor, aparece lá no canto 3º, e ele vai trazer à tona o que? A história de amor entre Inês e o príncipe Pedro. Então, gente, essa história era uma história de amor proibido,
Por quê? Porque o Pedro era príncipe, né? Então ele não podia, ele já tinha uma mulher que foi prometida para ele desde o início, desde que ele nasceu. E o Dom Afonso, que era o pai do Pedro, ele fez o quê? Ele não quis saber dessa união, nem desse envolvimento entre os dois, e ele mandou executar a jovem. Ele mandou matar a Inês de Castro, tá? E por que ele fez isso? Porque ele tinha preocupação, ele se sentia ameaçado, né? Por quê? Porque ela, no caso, ela não era prometida dele e ela tinha parentesco com a nobreza de Castela, que era na Espanha. Então, veja, aí já entrou um jogo político também, né? Aí, gente, o que aconteceu? Porém, quando ele percebeu que o amor entre ela e o filho era real, ele decide mantê-la viva. Mas o povo fizeram a cabeça do povo contra isso, que não queriam isso, acaba exigindo a sua execução, tá? Então, o que acontece, gente? Depois, né, que o Dom Pedro acaba voltando, porque ele não estava no momento, ele acaba buscando uma vingança contra quem executou a Inês. Então, eles têm essa frasezinha aqui, que eu acho muito legal, foi depois de morta foi rainha, né? Então, o que aconteceu, gente? Quando ela morreu, depois que o Dom Pedro se tornou rei daí, que o pai dele morreu e tal, ele fez o quê? Ele exigiu que eles desenterrassem os ossos da Inês e colocou ela do ladinho dele num trono, sentada, e ele obrigava as pessoas a beijar a mão dela, a beijar a mão do cadáver, né? Então, eu acho muito, muito interessante essa parte. Então, gente, aqui, ó, nós temos uma característica, ó, leva o leitor a um universo emotivo, sentindo compaixão e partilhando o sofrimento dos personagens. Então, foi muito interessante a forma como o Luiz de Camões colocou esse episódio, tá? Então, é bem interessante. O Gigante Adamastor, como eu já falei para vocês, também é um episódio bastante importante na obra, né? E ele traz essa visão aí de superioridade, de domínio, né? Também do que? De força, da coragem do povo português, tá? Aqui eu já falei para vocês, ó, ele faz parte, esse gigante, da mitologia grega, né? Ele foi transformado em pedra por Peleu, que era marido de Tétis, e era uma ninfa pela qual Damastor se apaixonara, mas ele acabou sendo rejeitado. Ele chama os portugueses de ousados. Por quê? Porque eles estavam navegando em águas que nunca foram antes navegadas, desconhecidas. Gente, essa parte aqui, neoplatonismo em Camões, vocês encontram lá na página 23. Nessa parte, eu esqueci de falar para vocês também do Velho do Restelo. O Velho do Restelo também é uma parte bastante importante, porque ele tenta avisar os navegantes lá na Praia do Restelo sobre os perigos e a ambição, os perigos da ambição e os riscos dessa empreitada que eles estavam colocando. Por quê? Porque eles estavam abandonando o país e eles achavam que com isso ele achava, o velho, que Portugal iria à ruína, né? Por causa do quê? Por causa dessa ambição das pessoas que queriam cada vez mais dinheiro. Então, é bem interessante também a história. Mas o neoplatonismo, vocês já estudaram isso em filosofia, no primeiro e segundo volumes da apostila de vocês. Então, gente, no século XVI, né, século XVI, o que aconteceu lá? Ó, os pensadores interpretaram dois mundos de Platão. Então, essa parte, provavelmente, vocês já viram lá em filosofia e vão saber identificar bem, né? Esses dois mundos, um era baseado na perspectiva místico-religiosa, que gerou a doutrina neoplatônica, onde a figura de Deus, participava e era de um plano diferente da figura do homem, né? Que era de um plano inteligível,
mostrava força, e essa força emanaria, quer dizer, subiria, elevaria os valores supremos do bem e da verdade. E o homem, ele habitava um outro mundo, que era o quê? Um mundo sensível, tá? Onde a projeção da figura divina, feita à imagem e semelhança de Deus, levavam à plenitude. Então, ele se achava pleno, por quê? Porque ele era a imagem e semelhança de Deus. Então, nessa ideia do neoplatonismo, o que nós temos de importante? O homem, ele deveria buscar sua interioridade e purificar-se, para que ele pudesse se aproximar de Deus, certo? Gente, então, na próxima aula, nós vamos discutir um pouquinho mais sobre essa obra, né? Eu quero que vocês façam uma coisa, lá no caderninho de vocês de literatura, que vocês escolham dos episódios que eu falei para vocês, que eu pus aqui no slide. Pode ser o da Inês de Castro ou pode ser o do Gigante Adamastor, e que vocês escrevam para mim o que vocês entenderam. Se vocês acharam, por exemplo, eu não entendi direito, você pode pesquisar de repente na internet, né? Pode colocar alguma outra coisa que você gostaria de colocar, tá? Então, vocês vão fazer isso e vão postá-lo no grupo da turma, beleza? Então, gente, um abraço. Daqui a pouquinho espero vocês na Google Meet para a gente poder ter a nossa aulinha para resolver exercícios e tirar dúvidas, ok? Beijos para todos e até!